Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Estudar o cangaço é interessante, é emocionante, mas ao mesmo tempo traz alguns complicadores para nós que estudamos. Complicadores porque muitas vezes os estudiosos, os pesquisadores, independente do seu lugar social, ele é acusado de ser um apaixonado e de enaltecer o banditismo. Não é bem assim. Estuda-se o cangaço como um fenômeno social, como outro qualquer. Como se estuda o coronelismo, a religiosidade popular ou qualquer outro assunto da história. Eu não concordo em que você olhe para o cangaço e enalteça um cangaceiro A, o B, seja ele Lampião, Senhor Pereira, Jesuíno Brilhante, Jararaca, Macilon ou qualquer outro cangaceiro. Eles são sujeitos da história, foram bandidos, mas isso não quer dizer que tenha que ficar à margem da história, que você não tenha que pesquisar. O cangaço já passou. Hoje, ele deve ser estudado, analisado pela história, pela sociologia, pela antropologia, pela linguística, pelas ciências jurídicas. Tudo isso pode fazer com que você desenvolva um bom trabalho. Não importa se você esteja dentro de uma universidade, curso de história, qualquer outro curso, ou você esteja fora da universidade. É interessante você ler. Ler com a sua visão crítica e dar a sua opinião com base nas suas leituras. Essa semana ocorreu o 19º Fórum do Cangaço e o segundo Diálogos Paulo Gastão, no ano em que se comemorou 30 anos de fundação da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço e 96 anos da resistência dos moçoroenses à tentativa de invasão do bando de Lampião à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Muitos estudiosos estiveram presentes ao evento e nós, a equipe do Resenha do Cangaço, acompanhou a trajetória e todos os debates desses pesquisadores. E hoje nós estamos trazendo para vocês as falas desses pesquisadores. E é importante você ouvir o que cada um, dentro de sua área, falou para a gente. Não saia daí. O programa de hoje é especial. Ele traz depoimentos de pessoas, estudiosos, de várias temáticas. O evento, 19º Fórum do Cangaço, discutiu o cangaço na cultura popular. Logo, entrou o cordel, o folclore, o repente, a música, o teatro, muitas abordagens em torno dos personagens e da temática em geral. Mas quando se estuda cangaço, é preciso perceber algumas nuances. É preciso botar o pé na estrada, é preciso sentir a caatinga, é preciso sentir o calor da temperatura e o calor humano das famílias que viveram, que sofreram a época do cangaço. Estamos falando final dos anos 20, início dos anos 30, até o final da década de 30. É claro que se você for estudar, você vai ver que o cangaço começa bem antes disso. Já no final do século XIX, nós já tínhamos grupos de cangaceiros. Mas o foco nosso vai ser anos 20 e anos 30. Não reproduzindo, não historicizando a época, mas olhando para o cangaço como um fenômeno que hoje sai dos livros da história e entra
para as feiras, para as ruas, para o shopping. O cangaço virou produto. Produto que traz benefícios para muita gente. Para o compositor, para o artesão, para o intérprete, para o ator, para o empreendedor, rede hoteleira, bares, restaurantes. Sabendo aproveitar a temática do cangaço, você pode produzir, pode contribuir para o desenvolvimento econômico de sua região. Mas, para começarmos o programa, vamos pegar nosso primeiro vídeo. É essa caminhada na Caatinga, na cidade de Felipe Guerra, onde nós fizemos a nossa primeira visita técnica e fomos conhecer a caverna da Carrapateira. Familiares da cidade de Felipe Guerra, que na época em que Lampião passou, chamava-se Pedra da Abelha. Veja aí a caminhada. Olê, mulhendeira, olê, mulhenda, e a pequena vai no bolso e a maior vai no boná. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, num fartar moça bonito. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não... Interessante, né? Você vê aí o percurso que esse grupo de estudiosos e estudantes fizeram em direção à caverna. É importante a gente verificar não apenas a caverna como espaço de refúgio das famílias que estavam apavorados com a presença de Lampião ou com a possibilidade de Lampião e seu bando atacar a pequena comunidade de Pedra da Abelha. Lampião fez mais. Se apropriou de uma casa de um fazendeiro e transformou essa casa, segundo os depoimentos dos filipenses, num quartel-general. Lá, não só o seu bando feroz, mas também pessoas que foram aprisionadas pelos cangaceiros, como o coronel Antônio Gugel, que ia em direção à sua propriedade e foi pego de surpresa pelos cangaceiros e levado até a presença de Lampião. E aí nós temos a nossa guia turística, coordenadora de turismo do município de Felipe Guerra, falando um pouco dessa casa, desse lugar de memória. Olá, eu sou Jéssica Oliveira, coordenadora de turismo na cidade de Felipe Guerra e também condutora de turismo. Apresento a vocês o casarão de Manuel Valentim, um casarão importantíssimo para a história do cangaço, pois foi nesse casarão que Lampião manteve vários reféns durante sua passagem pela nossa cidade, e um desses reféns foi o coronel Gugel do Amaral, que é importante para a história do cangaço. Em seu diário ele retrata tudo que vivenciou aqui dentro desse casarão. Foram cerca de 5 horas aqui dentro, onde foi montada toda a estratégia para a invasão de Mossoró. Então esse é um casarão histórico que deve ser restaurado e mantido para a história continuar. Em seguida, o grupo se dirigiu à Carrapateira, à caverna da Carrapateira. Mas antes de chegarmos lá, é interessante ouvir aí. Felipe Guerra tem um projeto turístico, vem amadurecendo há algum tempo, o projeto da Rota do Cangaço. E aí nós procuramos ouvir, né, como é esse projeto, quais as ambições do município de Felipe Guerra em relação ao cangaço. E nós gravamos o secretário de Educação, o professor Luiz Aguinaldo, falando um pouco desse projeto, de como as coisas estão caminhando
para colocar Felipe Guerra na rota do cangaço. Olá, sou o professor Luiz Aguinaldo de Souza, secretário municipal de educação do município de Felipe Guerra, no Rio Grande do Norte. Temos um projeto aqui no município para que a gente possa fortalecer o projeto da Rota do Cangaço. Felipe Guerra é muito forte no turismo, Felipe Guerra é muito forte em várias atividades nessa área, e o cangaço traz para nós também uma fonte muito importante para o desenvolvimento dessa área do turismo e do empreendedorismo. Então, nós estamos fazendo, já fizemos ano passado, o primeiro seminário Cangaço, junto com a SBEC, e agora nós estamos aqui avançando cada vez mais. Agora em setembro iremos fazer a segunda edição, se Deus quiser, e isso tem dado muita visibilidade ao município através dessas atividades da Rota do Cangaço. Depois dessa experiência com o professor Luiz Aguinaldo, nós nos dirigimos até a Caverna da Carrapateira, aquela primeira imagem que vocês viram. Agora a gente vai ouvir um pouco o vice-prefeito e secretário de Turismo, o Francisco Ubiraci Feitosa, falando um pouco da importância e o que a caverna representa e representou não só para os moradores de Pedra da Abelha, atual Felipe Guerra, mas para a história do cangaço. Estamos aqui na Caverna da Carrapateira, né, local que serviu de abrigo para os nativos de Pedra de Abelha e do Brejo do Apodi durante a passagem do bando de Lampião por Pedra de Abelha, que era o município de Felipe Guerra hoje. E essa caverna, ela tem um histórico muito importante, porque aqui abrigou toda a população, que é uma caverna grande, uma caverna com entrada e saída, e aonde aqui em cima era o local onde tinha os locais onde fazia o fogo para fazer a comida das pessoas, e eles faziam comida à noite, exatamente para que não levantasse suspeitas, né, com fumaça e tal. Então essa caverna tem um valor histórico para Felipe Guerra, tem um valor histórico para a nossa região. Quantas pessoas aproximadamente se abrigaram aqui? Calcula-se que superior a 200 pessoas, né? Interessante esse depoimento do Ubiraci, onde ele coloca, onde ele mostra, nós estamos aí na entrada da caverna, e ele fala do espaço ocupado, da quantidade aproximadamente de pessoas que ficaram aí nessa caverna carrapateira, apavorados com a possibilidade do bando chegar. Quantos dias essas pessoas passaram aí? Não se tem ao certo a quantidade de dias. Pode ter sido uma semana, 15 dias, 20 dias. Não existem registros do tempo que eles passaram. Mas, segundo as memórias dos populares, eles passavam o dia presos nessa caverna e à noite saíam para o platô para fazer sua comida e logo em seguida desciam apavorados com a possibilidade do bando de Lampião chegar e fazer algum mal a eles. Nós ouvimos também o Manuel Severo Barbosa. Manuel Severo, ele é o curador do Cariri Cangaço. O Cariri Cangaço é um evento itinerante. Ele reúne grupos de estudiosos e percorrem várias cidades do Nordeste, visitando eventos do cangaço e também realizando os seus eventos. E o Fórum do Cangaço, a SBEC, recebeu com muito carinho a caravana Cariri Cangaço para compartilhar conosco a sua experiência e também conhecer um pouco dos lugares de memória aqui do Rio Grande do Norte, em especial Mossoró e Felipe Guerra. Severo deu o seu depoimento. Olha, participar aqui do Fórum do Cangaço da SBEC, Diálogos Paulo Gastão, e visitar esses cenários simplesmente espetaculares enche o Caricangaço de entusiasmo. Aqui, na Rota das Cavernas, quando a gente testemunha e se aproxima dessa história simplesmente sensacional, história esculpida nas rochas, né? Quando a gente vai entender como essas famílias, na época do 27, na época da passagem da saga de Lampião, aqui pela região de Felipe Guerra, na direção de Mossoró, em que essas famílias, não se sabe o número de pessoas que ficavam abrigadas não, escondidas sob o manto sagrado dessa caverna, fugindo do flagelo que era o cangaço. A gente fica
aterrorizado. Então, hoje a SBEC nos dá esse presente, dá o presente ao Cariri Cangaço, de nos aproximar aqui desse cenário maravilhoso, junto com toda a municipalidade de Felipe Guerra. Um abraço ao prefeito Salomão, que nos permite esse momento maravilhoso, e sem dúvida nenhuma, vamos voltar e trazer o Brasil de alma nordestina para conhecer esse cenário realmente precioso. Meu querido presidente Lemuel, um grande abraço, minha querida SBEC, a minha casa, e o Cariri Cangaço irmanado, vamos fazer muita coisa bacana junto. Vem com a gente. Interessante, né? Nós tivemos também a fala da escritora Luma de Holanda. Ela falou da importância dos lugares de memória, do tombamento, do patrimônio histórico. Aí, eu disse, Luma, por favor, nos fale um pouquinho da importância desse casarão. Aquele casarão anterior que a Jesse nos falou, comentou, que o Luiz Aguinaldo também. A Luma falou da importância do patrimônio histórico, de como transformar um determinado espaço em lugar de memória, e a importância disso para a história do Rio Grande do Norte, de Felipe Guerra, de Mossoró. É interessante a fala de Luma de Holanda. Eu sou Luma Holanda, escritora e do livro Lugares de Memória de Jesuíno do Cangaço, de Jesuíno Brilhante. Né? Eu tenho três livros, 2 são do cangaço, sobre o cangaço. E estou encantada aqui com o local, que aqui é um laboratório. Né? Então aqui realmente vocês têm um laboratório do cangaço. E eu fico extasiada, assim, pelo que eu estou vendo, porque tem testemunhos e esses testemunhos precisam ser preservados, tombados, desapropriados, para literalmente se tornar um lugar de memória, cientificamente se tornar um lugar de memória, né? Que é o que o Cariri Cangaço, a gente está com essa proposta. Saindo de Felipe Guerra, nós viemos para Mossoró, para visitar os lugares de memória em Mossoró. Passamos e fizemos o percurso que o Bando de Lampião fez em toda a cidade, e à noite continuaram os debates, né? No domingo, a segunda, foi até a terça-feira 13. E já em outro espaço, que vocês vão perceber, nós convidamos outros palestrantes para opinar, para falar um pouco da sua área de conhecimento. E aí foi a vez da folclorista, coordenadora da Comissão Pernambucana de Folclore e Cultura Popular, Rúbia Lócio, expor o seu pensamento sobre a relação cangaço e folclore. Eu sou Rúbia, eu sou coordenadora da Comissão Pernambucana de Folclore e Culturas Populares, moro no Recife e vim aqui em Mossoró participar do 19º Fórum do Cangaço e estou aqui para falar a relação do folclore com o cangaço. O folclore alimenta a história se nutre do folclore, pelos costumes, pelas nossas vivências, pelas nossas convivialidades, ou seja, o nosso cotidiano ele permeia todo o universo das narrativas. Então, o cangaço ele traz todas essas questões do costume, da nossa identidade do nordestino. Então, pensar em Nordeste transpira folclore. Então, a gente, para pensar Nordeste, tem que pensar relações de poder, tem que pensar as questões do sagrado, da fé, tem que pensar toda a questão de subordinação, né, da Casa Grande, da Senzala, e pensar nos autores que contribuíram com tudo isso. E o cangaço é muito forte aqui porque trazemos a questão estética e do imaginário nordestino voltada para a questão da justiça, né, e pensar no Nordeste é pensar em família e comunidades, e na formação de clãs, do universo entre a igreja e os conselheiros, dos diálogos entre as relações de poder, né, e as classes sociais. E as comunidades que se formavam
fazia muito, construía um poder, uma autonomia, uma determinação, e isso era muito ruim para o Estado. O Estado não interferia nessas questões. E o cangaço foi se fortalecendo, esse movimento, e hoje em dia nós temos as questões dos nossos costumes, da nossa identidade voltada para a nossa história, que é a história do cangaço, que é muito forte na nossa região, porque traz esse universo da nossa colonização e do que hoje ainda existe aqui no Nordeste, que são as políticas de favores e essa questão das famílias, do sagrado, da religião e as relações de poder. Muito boa a fala da Rúbia, ela diz com muita propriedade, fala com muita propriedade essa relação do folclore, a importância do folclore, ou o olhar sobre a cultura popular e estabelecendo diálogo com o cangaço. Mas nós não paramos por aí. Cangaço, cultura, arte, turismo, artesanato, cordel. Não podemos estudar o cangaço sem ter acesso, sem ler os cordéis. A literatura de cordel foi uma das formas que mais contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento sobre a temática do cangaço. O cordel, e são milhares de títulos que retratam o cangaço. Através dos cordelistas, Lampião se tornou mais feroz ou se tornou mais romântico? Se tornou mais bandido ou se tornou mais herói? Até hoje, muitas pessoas perguntam: Lampião, bandido ou herói? Uns dizem bandido, outros herói, outros nem bandido, nem herói. História. E você? Para mim, ele foi um bandido. O que não significa que que a gente não tenha que estudar, entender, né, as circunstâncias, a conjuntura, o meio, as relações de poder que fizeram com que não só Lampião, mas tantos outros sertanejos entrarem para a vida do cangaço. E aí, o cordel é uma grande fonte para a pesquisa histórica sobre o cangaço, sobre Lampião, sobre Antônio Silvino, sobre Jararaca, Jesuíno Brilhante, Senhor Pereira, Sabino, Macilon e tantos outros cangaceiros. Aí nós ouvimos a brilhante cordelista Célia Maria falando sobre o desenvolvimento do trabalho dela, ou a proposta de trabalho dela na relação do cangaço com o cordel. Olá, sou Célia Maria, chamam-me também de Célia Cangaceira ou Célia Cordelista. Sou de João Pessoa, na Paraíba, e trabalho com a parte positiva do cangaço, mostrando nessa parte a arte, a cultura, a música, a arte, né, e a literatura do cordel, a indumentária, né, que me viste de cangaceira, e a literatura do cordel. Já poetizei mais de 40 cordéis, em sua maioria no tema cangaço, né, falando das mulheres do cangaço, da vida cangaceira. Meus cordéis são cordéis didáticos, né, e fruto de muita pesquisa, porque eu tenho um compromisso muito grande com a verdade da história. É isso que eu quero passar para essa nova juventude, né, a verdadeira história do cangaço. Por isso que esse meu trabalho é de muita importância, e a nossa literatura do cordel é uma riqueza de nossa terra, né, da história do nosso povo, né, e transmite muito do nosso viver, do nosso dia a dia dentro da história do cangaço. Né. Por isso, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de falar dessa riqueza que é a nossa literatura do cordel, abordando o tema cangaço. Em seguida, nós conversamos
com Geraldo Maia do Nascimento. Geraldo Maia é escritor, tem vários livros publicados sobre a temática do cangaço e é um profundo conhecedor da história, escreveu um livro brilhante sobre as mulheres no cangaço, sobre Jararaca. E Geraldo falou um pouco sobre o cangaço e a música. Teve uma mesa redonda que discutia o cangaço e a música popular brasileira. E foram falas muito boas. Geraldo deu um destaque para o cangaceiro Volta Seca. Volta Seca era um garotinho que tinha habilidades musicais, era um poeta. E aí Geraldo fala um pouco sobre essa figura, esse sujeito histórico, Volta Seca. Bom, Volta Seca foi um cangaceiro que, por problema de família, né, ele fugiu de casa muito novo. Ele, com 11 anos, ele entrou no cangaço, né, no bando de Lampião. Na realidade, ele foi achado por uns cabras de Lampião e levado para Lampião. E era um menino muito esperto, muito falador, e Lampião gostou dele, porque o cangaço eles usavam muito, esses meninos, principalmente para espionar nas cidades e despertar suspeita, né? E Volta Seca se prestou bem para isso, né? Lampião ensinou ele a atirar com rifle, ele se tornou cangaceiro, mas durou pouco tempo no cangaço, pouco mais de 2 anos que ele ficou no cangaço, ficou conhecido pela valentia daquele menino, mas numa briga com o Lampião ele fugiu, né? Ele foi preso e ele era também poeta, então ele gostava de beber na cadeia, divertia lá os prisioneiros, fazendo as quadrinhas dele, reproduzindo aquelas cantigas que eles cantavam nos coitos, né, quando eles paravam lá. E em 57 ele já depois de ter sido, ele foi preso por mais de 20 anos na cadeia, e quando ele foi solto, em 57 ele foi convidado para gravar um disco, né, daquelas musiquinhas que ele via cantando, né, que cantava lá no cangaço, e dessa forma surgiu as Cantigas de Lampião. Foi o primeiro LP onde a cantiga do cangaço foi incorporada à música popular brasileira. E ele influenciou todos os outros que vieram depois, como Luiz Gonzaga, até Frevo teve com a corda Maria Bonita e tudo, né? Tudo influenciado a partir desse disco. É por isso que ele trouxe Volta Seca para esse fórum, falando dessa influência da música popular brasileira, do cangaço na música popular brasileira. Em seguida, nós tivemos a oportunidade de conversar também com Quidelmi Dantas. Quidelmi é outro, é cordelista, escritor, tem uma vasta experiência no estudo do cangaço, com várias obras publicadas. Esteve conosco também falando sobre a passagem de Lampião em Mossoró, as singularidades do ataque, e nos abrilhantou com sua opinião sobre a passagem de Lampião em Mossoró e a resistência. E também falou um pouco sobre a SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Então, a resistência de Mossoró, o ataque do bando Lampião, é um capítulo da história do cangaço que é muito importante na nossa história, principalmente na história dos moçoroenses, né? E aí hoje nós vemos, por exemplo, foi ela, assim, a resistência foi responsável pela criação de uma entidade que pesquisa o cangaço e os seus temas afins, que é a Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, fundada há 30 anos. Fundada há 30 anos, 13 de junho de 1993. E hoje, essa resistência, ela é decantada em prosa e verso. Ela já fez parte de filme, fez parte de literatura do cordel, das artes plásticas, né, em termos de pintura, história em quadrinhos, e agora, mais precisamente, desde 2002, do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, que conta a história dessa resistência. Hoje, um excelente musical, que não deve nada a grandes musicais do Brasil, que é o Chuva de Bala no País de Mossoró, porém um musical que tem como espinha dorsal a resistência de Mossoró ao ataque do cangaceiro e seu bando, Lampião de Godinho Ferreira da Silva, graças à coragem de Rodolfo Fernandes e os nossos irmãos cidadãos moçoroenses. Continuando o nosso diálogo, continuando
toda a trajetória, todo o percurso do nosso evento, nós tivemos a presença de Marcos Fernandes Lopes. Marcos, ele é criador do Museu do Vaqueiro, na cidade de São José de Mipibu, aqui no Rio Grande do Norte, um profundo conhecedor da música brasileira, em especial de Luiz Gonzaga. E o Marcos falou, né, da relação do grande intérprete, compositor, sanfoneiro, uma referência quando se fala de música popular brasileira, em especial a música que está mais vinculada ao Nordeste, né? O forró, o baião. E aí, Marcos nos presenteou com a sua opinião. Bom, meu nome é Marcos Fernandes Lopes, eu sou aqui do Rio Grande do Norte e criei o Museu do Vaqueiro, né, em homenagem ao vaqueiro nordestino. Luiz Gonzaga, para mim, é o maior divulgador da cultura nordestina. Foi o maior porta-voz de tudo que o nordestino tinha, da sua alegria, da sua tristeza. E essas festas de São João que temos até hoje, né, foi tudo graças a ele, as suas músicas, as suas divulgações. Infelizmente, hoje está um pouco diferente, mas o Luiz Gonzaga, para mim, é o maior divulgador da cultura nordestina. Se Luiz da Câmara Cascudo é considerado o maior folclorista, para mim, Luiz Gonzaga é o maior divulgador desse folclore. E como nós estamos falando de música, nós tivemos um convidado muito especial, Wagner Ribeiro. Wagner, professor do Instituto Federal do Piauí, ele é antropólogo e é músico. E nos presenteou com algumas das suas composições e falou de uma liderança dos sertões do Nordeste do Brasil que eu admiro muito, né? Porque quando a gente estuda o cangaço, ele não está isolado da vida do cotidiano do sertanejo. O cangaço tem uma relação direta com a política, mas tem também uma relação direta com a religiosidade, com a crença popular. Afinal de contas, o cangaceiro é um sertanejo. E o sertanejo é um crente. O sertanejo é um fiel. E aí, quando a gente fala de crença, quando a gente fala de religiosidade, a gente não pode esquecer personagens da história do Brasil que marcaram a época do cangaço, como Mestre Ibiapina, ou Padre Mestre Ibiapina, que foi precursor, né, de um trabalho social fantástico nos sertões do Brasil e inspirou outras lideranças religiosas, como Antônio Conselheiro, Padre Cícero, que são dois sujeitos que estão na ordem do dia quando a gente discute a história dos sertões do Nordeste do Brasil. E Wagner falou um pouco da sua trajetória como pesquisador, tomando como referência a figura do Padre Ibiapina. Das figuras importantes no mundo da religiosidade popular, que é essa parte do cangaço, que leva também para a gente entender que a luta não é só com armas, é também com arte, com sublimação, Padre Mestre Ibiapina, que é um líder que influenciou o Padre Cícero do Juazeiro, que influenciou grandes outros benfeitores a realizar uma obra que ela vai além da religiosidade, ela é uma obra que fala de gente, digamos, de ação social. As 22 casas de caridade que ele construiu, os 5 estados do Nordeste que ele andou construindo, tudo em forma de mutirão, que é uma coisa mais bonita. Ou seja, não é uma pessoa que faz, é um conjunto, é uma coletividade. Isso faz muito sentido para a cultura, a gente ter essa memória coletiva, essa construção social, que é cultural e que eu acho que fala de povo. Falando de povo, que é o mais importante, o rei passa e o povo continua. Então, Padre Mestre Ibiapina para inspirar a gente a fazer coisas boas. E, para concluir o nosso vídeo, o nosso programa de hoje, nós convidamos para falar um pouco sobre a importância do vídeo documentário como fonte histórica para quem quer conhecer um pouco do cangaço. Aí nós tivemos a brilhante participação de Aderbal Nogueira. Aderbal Nogueira, vocês conhecem, tem um canal espetacular no YouTube,
Aderbal Nogueira Cangaço, e ele faz parte da nossa sociedade, esteve conosco no evento e também se posicionou falando da importância de se gravar, de se entrevistar. Ele que é eu considero hoje a pessoa que tem o maior número, né, de gravações, de entrevistas com ex-cangaceiros, ex-volantes, com parentes, com familiares de ex-cangaceiros. Então, o acervo de Aderbal é um acervo importantíssimo para todos nós que queremos conhecer um pouco da história do cangaço. Aderbal, com vocês. Bom, a importância dos vídeos documentários em relação à história do cangaço, eu acho vital, pelo seguinte motivo, principalmente, por exemplo, na área que eu sempre registrei, que são depoimentos de remanescentes que viveram a época do cangaço. Hoje em dia a gente não tem mais ninguém que viveu o cangaço. O que nós temos hoje são pessoas que ouviram a história e contam a história. E esses depoimentos que foram gravados com esses remanescentes têm uma importância enorme. Por quê? Porque a gente vai estar assistindo ao vivo e a cores, como se diz, como se fosse ao vivo, né? De pessoas que viveram aquela época. A gente não está ouvindo história de quem ouviu para contar. A gente está ouvindo histórias de quem viveu para contar. Então, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de conversar com gente que viveu aquele tempo, poder assistir esses documentários hoje em dia é de uma valia assim que não tem nem como a gente nominar. E, por sorte, não só eu, como tantos outros colegas que fizemos esses registros, eles hoje servem para pesquisa, para que as pessoas possam entender um pouquinho de como era que eles viviam naquela época. Pois é, muito bom, satisfeitíssimo com a participação dos meus colegas, dos meus amigos, e quero pedir a vocês, já estamos encerrando o programa, hoje foi um programa diferente, que se inscreva no canal, fortaleça essa mídia alternativa. O cangaço é um tema que provoca você, que mexe com você. Mexe porque as pessoas, as famílias que viveram a época do cangaço sofreram muito. Sofreram não só por terem parentes dentro do cangaço, vivendo essa vida bandida, mas por terem também sofrido, perdido pais, filhos, mães, irmãos, primos, vizinhos, para essa violência, para esse tipo de vida que não, com certeza, não trouxe felicidade para ninguém. E o sertanejo era esse sujeito que estava no meio de toda essa confusão. Como disse o poeta Crispiniano Neto, que foi o nosso conferencista, ele disse entre o volante, né? Volante, para quem não sabe, era a polícia, era chamado de volante. Do outro lado, o cangaceiro, eram os opostos, né? No meio da caatinga. Entre a volante e o cangaceiro estava o sertanejo, que tanto podia sofrer violência, como sofria, da volante como do cangaceiro. Se ele pendesse para o lado da volante, com certeza ele sofreria violência dos cangaceiros. Se ele pendesse para o lado dos cangaceiros, com certeza ele sofreria violência da volante. E aí você tinha que escolher um lado. E qual o melhor lado? Não sei. No mundo violento, no mundo de injustiças, de opressão, que, como era o Nordeste do Brasil, nos anos 20, 30 do século passado, eu, sinceramente, não sei se o melhor era ser volante ou ser cangaceiro. Talvez fosse melhor optar por ser beato, que também teve um papel importantíssimo na história daquela época. É só pegar exemplos como o padre Biapina, Antônio Conselheiro, Beato Zé Lourenço, padre Cícero e tantos outros que contribuíram de uma maneira ou de outra para transformar aquela sociedade sem pegar em armas. Pois é.
Mas aí a gente fica apenas no campo das hipóteses, né? Ficamos por aqui e agradecemos mais uma vez a sua participação e pedimos, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sino, dar o seu like e dar a sua opinião. Compartilhe. Coloque no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, no grupo da igreja, no grupo dos vizinhos. Faça com que o nosso programa, o nosso canal cresça. E assista a outros canais também. Existem muitos canais no YouTube que trazem conteúdos importantes para a nossa história, para o nosso conhecimento. E você pode dar sugestões. Você quer discutir um tema? Quer que eu entreviste um escritor? Quer que eu entreviste alguém que, de uma forma ou de outra, teve uma participação direta ou indireta nessa temática? Pode dar sua sugestão. Estamos aqui para acatá-la. Nós vamos atrás, vamos buscar essa pessoa para bater um papo conosco. Ficamos por aqui. Toda sexta-feira, 18 horas, Resenha do Cangaço. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira.